Então, bora para mais uma resolução extremamente didática de uma questão que caiu no Enem 2023, mas esse raciocínio dessa questão aqui, ele é cobrado sempre. Então, aqui eu não vou apenas resolver a questão para você. Eu vou resolver a questão e vou te ensinar a pensar nesse tipo de questão, beleza? Então, vamos lá. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, tá bom? Então, verticalmente quer dizer que a direção é essa daqui, tá bom? Se fosse horizontal, ia ser assim. Mas ele lança verticalmente e o sentido é para cima, tá? Porque poderia ser verticalmente para baixo, mas ele lançou verticalmente para cima. A qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Ou seja, né, o professor jogou a esfera para cima e ela voltou para a mão dele, né? Isso aí é uma coisa completamente normal, isso é uma coisa que a gente vê o tempo todo. Se eu pegar um objeto e jogar para cima, ele retorna mesmo à minha mão, ele retorna ao ponto de lançamento, beleza? Nenhuma novidade com isso, tá bom. Em seguida, ele lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas, ou seja, as grandezas relacionadas ao movimento dessa esfera que ele jogou para cima e voltou para a mão dele, beleza? E ele vai falar de qual grandeza? Da velocidade e da aceleração. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, isso aqui não é difícil, mas requer um aprendizado bem forte para você não ficar se confundindo na hora da prova, porque mesmo que você saiba, o negócio confunde, né? Então, olha só, a bola está aqui na mão dele. Essa bola está parada na mão dele. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Essa bola está parada e ele lança ela para cima. Para ele lançá-la para cima, ele teve que fazer uma força nela, né? Porque senão ela teria permanecido do jeito que ela estava. Ela teria permanecido ali em inércia. E aí ele vai e aplica essa força. Opa, mas saiu o braço dele todo, né? Ele vai e aplica essa força e ó... Só que você tem que ter o seguinte, pensa no momento que a bola tá subindo, ó. Esse tempo todo que ela tá subindo, você pode cometer o erro de achar que ele tá aplicando uma força nela. Ele não tá mais aplicando uma força, ele só aplicou na hora do lançamento. Ele só fez ali um impulso na hora que ele foi jogá-la para cima, né? Então ali que ele mexeu nela, que ele fez uma força. Agora, o que tá acontecendo? Ela tá subindo e não tem ninguém mexendo nela aparentemente. Então o que você vai dizer? Que não tem nenhuma força atuando nela enquanto ela sobe, certo? Só depois quando ela começa a cair. Errou. Se pensou isso, já errou. Pensou isso, já era. Se você pensar isso, você já tá com uma deficiência em dinâmica. Tem aula disso lá na plataforma para você assistir. E você... não é esse raciocínio, porque é o seguinte, o tempo inteiro, sem parar em nenhum momento, existe aqui o planeta Terra, tá? E o centro do planeta Terra, ele faz uma força, tá? Ele produz ali uma força, né? Ele impõe uma certa aceleração gravitacional nas coisas. Basicamente, ele faz a força-peso aparecer em todos os corpos que estão aqui. Então, o centro da Terra, ele meio que está sempre nos puxando em direção a ele, né? Na prática, está nos puxando para baixo. Então, essa bola está sempre sendo puxada para baixo. A prova disso, de que ela está sempre sendo puxada para baixo, é que se você solta ela, ela vai cair. Então ela está sempre sendo puxada para baixo, mas eu estou fazendo ali uma força com a minha mão e estou mantendo ela ali estável. Então eu tô tendo que fazer uma força com o meu músculo para manter a bola ali, né? Se eu suspendo isso, ela vai cair. O que você tem que entender é o seguinte: na hora em que eu jogo ela para cima, eu realmente apliquei ali nela, né? Eu dei uma energia para ela e ela foi lá para cima. Ela sai da minha mão com uma velocidade para cima. Ela sai da minha mão apontando para cima de fato, com uma velocidade para cima. Ninguém tem dúvida disso, de que ela sai com uma velocidade apontando para cima. Só que o tempo inteiro, sem parar, a força, peso, né, do planeta Terra, a força gravitacional está sempre puxando ela. Sempre puxando ela. Você tem que imaginar como se tivesse ali uma âncora puxando ela, e aí quando eu jogo ela para cima, essa âncora continua puxando, e quando ela cai, essa âncora também continua puxando. Aí você fala assim, mas por que primeiro ela tá indo para cima e depois ela tá caindo? Então, mas se você observar, ela vai para cima cada vez mais devagar. Essa é a sacada que você tem que ter. Você só tem que perceber isso, que quando você joga para cima, o negócio ele sai da minha mão rápido. Aqui, ó, ele sai da minha mão rápido, ó. Mas ele vai ficando, ó, entendeu? Ele sai assim, ó. Ele sai muito rápido, vai perdendo, a velocidade fica cancelada, fica zero, e aí ele começa a ficar rápido de novo, só que dessa vez para baixo, ó. E ele vai chegar lá embaixo, tal. Vai chegar lá embaixo bem rápido. Só que tudo isso que eu tô falando aqui
é sobre a velocidade dele. Então a velocidade primeiro está apontada para cima, ela chega aqui em cima, ela para, ela fica nula e agora ela aponta para baixo e começa a ficar cada vez mais rápida. Mas nunca mudou o fato de que o tempo inteiro a força-peso, a força gravitacional está acelerando esse corpo para baixo. Agora, enquanto ele está subindo, como que isso se manifesta? Como uma desaceleração, como uma perda de velocidade. Então ele está subindo cada vez mais lento. Ele sai da minha mão rápido, mas ele vai ficando cada vez mais lento. É que não dá para ver, né, direito, mas ele para e depois que ele para, ele começa a desenvolver a velocidade dele para baixo. Então, ou seja, a força gravitacional, ora ela está atrapalhando a subida e ora ela está ajudando a descida. Se você for pular para cima, você vai ver que você vai sair do chão rápido, mas você vai frenar. E aí, quando você estiver caindo, você vai cair cada vez mais rápido, certo? Então, é o seguinte, o que você tem que saber? A velocidade, né? Então, ele diz aqui, ó, a velocidade, módulo dela, ou seja, o valor dela, tá escrito aqui, ó, diferente de zero para cima, diferente de zero para baixo, igual a zero indefinido, né? O que ele quer dizer com isso, né? Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Então, ele quer saber, na hora em que a esfera atinge a altura máxima, o que aconteceu. Então, vamos colocar aqui a altura máxima e ela subiu aqui, bateu a altura máxima. Ele quer que os alunos digam o que aconteceu aqui, ó, no instante em que ela atingiu a altura máxima, escolhendo uma combinação. Tem que escolher uma combinação dentre essas possibilidades, né? Aqui, ó. Essas são as possibilidades. Esse quadro aqui não diz o que aconteceu. Esse quadro diz o que pode acontecer. Por exemplo, pode ser que a sua velocidade seja diferente de zero, ou pode ser que sua velocidade seja igual a zero. Diferente de zero é qualquer coisa que não seja zero, e igual a zero é o zero. E a aceleração pode ser que ela seja diferente de zero e pode ser que ela seja igual a zero. E o sentido, né? O sentido da velocidade pode ser para cima, para baixo, e pode ser indefinido. A velocidade está igual a zero, ou seja, não tem sentido nenhum, porque está igual a zero. Velocidade igual a zero quer dizer o cara está parado, né? E a aceleração? A aceleração, diferente de zero, pode ser para cima ou para baixo. Mas note bem, nesse caso aqui só pode ser para baixo. Nesse caso só pode ser para baixo, quando ela está ali em cima, porque o tempo todo é a gravidade que está fazendo essa aceleração, é a gravidade que está puxando esse corpo, entendeu? Se fosse para dizer um momento em que a aceleração foi para cima, foi o momento em que ele, né, lançou ali a parada. No momento que ele lançou, ele teve que acelerar esse corpo para cima. Só que ele não está o tempo todo levando o corpo para cima. Para a gente dizer que durante a subida desse corpo tem uma aceleração para cima, o cara teria que estar carregando o corpo para cima cada vez mais rápido. O corpo perde contato com a mão dele. Ou, por exemplo, se essa bola tivesse uma mochila a jato. Se essa bola tivesse aqui nela, ó, uma mochilinha a jato, dando propulsão nela para cima, aí a gente poderia ver ela acelerando para cima. Entendeu? Perfeito. E ele quer saber o que se aplica onde? No instante da altura máxima. Então, aqui, quando ela está na altura máxima, qual é a combinação correta, tanto para velocidade quanto para aceleração e o sentido? Vamos ver isso, qual é a combinação correta, mas sem olhar para lá. Eu prefiro que você veja sem olhar para o quadro. Eu não acho que na hora do seu aprendizado, eu não acho que na hora que você está estudando, você tem que ficar, vou tentar eliminar, vou tentar ver pelo macete. Tenta ver pela lógica mesmo, por analisar a situação. Na hora que isso aqui chegou em cima, você tem que ter esse pressuposto de que a velocidade é zero. Todo corpo, quando você joga ele para cima, ele bate na altura máxima, a velocidade dele fica zero. Então, aqui em cima, com certeza, a velocidade é zero. E o sentido? Indefinido. Ela está parada. No momento da altura máxima é zero. Logo depois, a velocidade fica para baixo. Agora, a aceleração, a todo momento, e especialmente nesse momento aqui em que ela está na altura máxima, a aceleração está sempre apontando para baixo. É que antes a aceleração estava apontando para baixo e ela, detalhe, ela é diferente de zero, tá bom? Quanto que é a aceleração da gravidade? É 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a gravidade está sempre impondo, né? O centro da Terra está sempre impondo essa aceleração. Não quer dizer que todo mundo vai ficar nessa aceleração. Isso é só se você estiver em queda livre, tá? Agora, essa aceleração aqui tentando puxar o corpo para baixo, ela está acontecendo o tempo inteiro. A diferença é que para ele sair, o cara deu uma aceleração e ele venceu essa. Depois, enquanto ele está subindo, a aceleração está atrapalhando o corpo de subir. E quando ele chega lá embaixo, lá em cima, né, ele para na altura máxima, essa aceleração mostra o seu efeito de dar velocidade para ele, até porque é isso que a aceleração faz, né? Então, por isso que ele vem subindo, perdendo velocidade, por causa dessa aceleração para baixo. E por isso que quando ele chega aqui em cima, ele estava em velocidade zero. Por que ele não ficou parado?
porque ele foi acelerado. A definição de aceleração é justamente essa. A aceleração é uma coisa que muda a sua velocidade. Então você vai ver que ele vai cair cada vez mais rápido. O tempo inteiro ele está sempre com essa aceleração para baixo, tá? É que agora ela vai fazer o efeito dela e vai entregar a velocidade para ele cair, ok? Então, ou seja, a velocidade é zero. No instante máximo, a velocidade é zero, não tem dúvida sobre isso. Vou colocar aqui, ó, a velocidade é zero. E a aceleração é diferente de zero e para cima. Não, isso aqui é um erro. Ele queria que você marcasse isso aqui achando que, não, como a bola estava subindo, a aceleração é para cima. Se a aceleração fosse para cima, ela estaria cada vez mais rápido para cima, que nem um foguete, ficando cada vez mais rápido. Ela está perdendo essa velocidade, porque a aceleração está atrapalhando, tá bom? Quando ele diz que a aceleração é zero, eu vou falar, ué, se a aceleração é zero, então a velocidade dessa bola não vai mudar mais, né? A aceleração é zero, quer dizer, não tem mais o que mudar a velocidade, né? Vai ficar em inércia. Inércia quer dizer, ou vai continuar parado ou vai continuar em velocidade constante. Isso não faz sentido, porque o centro da Terra não deixou de existir, certo? Dizer que a velocidade é igual a zero e a aceleração é diferente de zero, tem algum valor e tá para baixo, esse é o certo. A aceleração está o tempo todo para baixo, a letra C, tá bom? Falar que a velocidade é diferente de zero no ponto máximo nunca tá certo aqui. E dizer que a aceleração é diferente de zero para cima ou para baixo, mas essa aqui tá errada. Então, é a letra C a resposta. A velocidade é zero assim que ele para ali em cima. E a aceleração, o tempo inteiro, ela é para baixo. Só que depois que o corpo já gastou toda a energia que ele recebeu da mão do cara, agora ele perdeu velocidade, ele zerou a energia cinética dele, o que resta mesmo é cair, tá? Mas o tempo inteiro o centro da Terra estava agindo ali, tá? Letra C é a resposta e até a próxima. Tchau, tchau.